Olá, meus queridos irmãos, eu estou aqui para lembrar você da maravilhosa promessa que Jesus fez aos seus discípulos. E isto se estende a mim e a você, a nós, também discípulos dele nestes últimos dias. Esta promessa está no Evangelho de João, no capítulo 14, versos 1 a 3. Jesus disse para os seus discípulos: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, voltarei outra vez. Esta promessa é maravilhosa porque ela fala da segunda vinda de Jesus. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus alertou os seus discípulos acerca de sinais que ocorreriam no tempo do fim, indicando que a sua segunda vinda estaria próxima. E entre estes sinais que Jesus menciona, lista ali no capítulo 24 de Mateus, ele coloca as guerras e os rumores de guerras. Nós estamos vivendo um momento hoje em que a Rússia está invadindo a Ucrânia. Você tem acompanhado isso nos meios de comunicação nestas últimas horas. E quando a gente presencia fatos como esse, a tendência do ser humano é, às vezes, ficar com medo, achando que é o início de uma terceira guerra mundial. Outros usam estes fatos para alarmar as pessoas, e Deus não gosta do alarmismo. Assim como também Deus não gosta de nos ver amedrontados diante das circunstâncias. Por isso é que Jesus falou para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Temos que olhar para o próprio Deus, para aquilo que nos revela em sua santa e sagrada palavra. Eu estou aqui justamente para fazer você pensar comigo sobre um fato muito importante. Quero dizer a você que, apesar disso tudo que nós estamos presenciando na TV, na internet, através dos veículos de comunicação, esta invasão da Rússia no país ucraniano, apesar disso tudo, nós precisamos entender que não haverá uma guerra mundial, a terceira guerra mundial. Lá em Apocalipse, no capítulo 7, ali no final do sexto selo, antes do sétimo selo ser aberto, aqui no capítulo 7 de Apocalipse, bem no início, no versículo 1, Deus nos revela através da sua palavra, dizendo o seguinte: depois disto, Apocalipse 7, verso 1, depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Eu li, além do versículo 1 de Apocalipse 7, o verso 2 e o verso 3 também. Aqui nós temos claramente a revelação de que Deus não vai permitir que este mundo passe por uma situação mundial de destruição, à semelhança de uma guerra sem proporções, maior do que as 2 primeiras guerras. A palavra de Deus nos assegura que dentro dos planos de Deus, Ele está contendo os ventos de desavenças, os ventos de conflitos entre as nações. Deus está contendo uma terceira guerra que poderia completamente destruir o planeta. E Deus, que está no controle deste mundo, não vai permitir. É claro que nós precisamos entender que tudo isso que está acontecendo no mundo, este conflito agora envolvendo a Rússia e a Ucrânia, faz parte dos planos de Deus, em permitir que o mundo passe por essas situações dramáticas e difíceis,
culminando para o desfecho final dos últimos acontecimentos, que vai terminar com a segunda vinda de Jesus. Ao olharmos para isso, nós não devemos ficar com medo e nem nos tornarmos alarmistas, mas devemos colocar toda a nossa esperança naquele que prometeu: eu voltarei. Que Deus conforte o teu coração, que Deus te faça olhar que é hora de nos prepararmos melhor, espiritualmente falando, como igreja, para este dia maravilhoso, quando nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo.